Amados, graça e paz. Nós vamos meditar um pouquinho aqui no capítulo 4 e um pouquinho no capítulo 5 do livro de Juízes. Tem algumas coisas muito legais aqui para a gente entender. É bom, logo para início de conversa, a gente entender que no livro de Juízes, o povo de Israel vivia uma ciranda. Que ciranda é essa? O povo estava sempre sendo escravizado. Por quê? Porque eles pecavam contra Deus. Então era o seguinte, eles pecavam contra Deus e eles eram escravizados. Eles se arrependiam, Deus os abençoava e levantava um juiz e os libertava. Então eles passavam um tempo muito bem e depois eles pecavam de novo. Então eles eram escravizados de novo. Eram escravizados, oravam, pedia perdão a Deus, Deus levantava um juiz, libertava eles, depois eles ficavam bem e depois pecavam de novo. Então, o livro de Juízes, ele tem sempre esse círculo vicioso do povo. E aqui, no capítulo 4 e 5, nós estamos num desses círculos viciosos. Olha só, capítulo 4, versículo 1. Depois da morte de Eude, que foi um juiz, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Débora, Baraque e Jael. Débora, Baraque e Jael. São três pessoas aqui, assim, muito importantes neste episódio de vitória que Deus deu aqui. E principalmente a terceira, Jael. A gente fala muito de Débora, né? Principalmente nos congressos de mulheres. Débora é muito usada porque aconteceu aqui de Deus ter dado uma estratégia para ela e ela chamou seu comandante de guerra, que era Baraque, e Baraque falou para ela o seguinte: olha, eu só vou para essa guerra se você for comigo. Então, Jael é muito... Baraque, ele é muito contestado, ele é muito criticado, porque ele só aceitou ir para a guerra se Débora, uma mulher, fosse com ele. Então, trabalha-se muito isso em congressos de mulheres, exaltando Débora e, assim, colocando Baraque numa situação complicada, né? Criticando muito a atitude dele. Nós não vamos entrar neste mérito aqui, nós não vamos analisar isso, tá? Eu sei que não é bem aí, tá? Não é bem por aí, mas nós não vamos falar nisso neste vídeo. Um outro vídeo a gente comenta sobre isso. O que eu quero comentar aqui é que Deus, quando falou com Débora que ia dar estratégia para ela, Deus já falou como ela ia vencer, como eles iam vencer o povo de Canaã, aquele povo de Canaã. Deus falou para ela o seguinte: vocês vão juntar 10 mil homens, vão subir o Monte Tabor, depois vocês vão descer o Monte Tabor, e ali tem um rio chamado Quizon. Vocês vão guerrear com o povo de Canaã, ali às margens do rio Quizon. Então aí já começa uma coisa assim meio esquisita, né? Uma estratégia meio louca de Deus. Mas a gente tem que entender isso mesmo. Deus, para mostrar que era ele que estava dando vitória, não era a competência do juiz. Deus queria deixar bem claro que quem daria a vitória era ele. Então ele falou assim: vocês vão lutar às margens do rio Quizon. Ora, para um estrategista de guerra, muito provavelmente Baraque pensou o seguinte: não, eu vou para cima do Monte Tabor, vou esperar, e quando o povo de Canaã estiver subindo, eu desço e pego eles no meio do caminho. A força da gravidade vai me ajudar, porque eu estou descendo e eles estão subindo. Então,
é um ponto, assim, é um ponto para mim. Isso é um ponto favorável para mim. Estar no alto é favorável em relação a quem está embaixo. Mas não foi isso que Deus fez. Deus falou assim, não, 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 não. Você vai descer e vai guerrear com ele às margens do rio Quizon. Ok, o interessante é que Baraque, ele não contestou, ele não, assim, não questionou essa ordem de Deus. Ele simplesmente foi, juntou os homens, fez exatamente como Deus falou. Subiu o Monte Tabor, depois desceu o Monte Tabor e foi guerrear com o povo de Canaã ali às margens do rio Quizon. E o que aconteceu? Aconteceu algo que não estava previsto nem pelo povo de Israel, nem pelo povo de Canaã, nem por Débora e nem por Baraque. Aquele rio Quizon, o tempo fechou e o rio encheu. O tempo fechou, veio nuvens e tal, aquela coisa toda, e de repente o rio encheu. Vamos ver isso, capítulo 5, versículo 21, olha só. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante minha alma, seja forte. Então, o povo de Canaã, os guerreiros de Canaã, eles ficaram descontrolados, eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam como guerrear diante de uma situação daquela, diante de uma situação de enchente, diante de uma situação com aquele fenômeno natural complicado. E Deus usou isso para dar grande vitória ao povo de Israel. Então o povo de Israel perseguiu o povo de Canaã, os guerreiros de Canaã, e os matou a fio da espada. Foi uma vitória fenomenal. Foi uma vitória maravilhosa. Foi uma vitória espetacular. Aí aconteceu outra coisa interessante. Cícera, que era um homem temido, era o comandante do exército de Jabim, Canaã, o exército de Jabim, né, que era o rei de Canaã. Quando ele viu que o povo dele estava perdendo, que não tinha condições de vencer aquela guerra, ele fugiu, ele se mandou. Assim, na espreita, ele foi fugindo, se meteu no meio da mata e meteu o pé. E ele chegou num lugar onde encontrou uma tenda montada e lá encontrou uma mulher chamada Jael. Jael era a esposa de Eber. Eber era um rei que era aliado de Jabim, rei de Canaã. Ou seja, ele encontrou uma mulher que era a esposa de um rei, de um rei que era o seu aliado. O que ele fez? Ele relaxou, pediu àquela mulher água, e a mulher falou, não, poxa, com certeza, pode entrar, entra, descansa, relaxa. E deu mais do que água para ele. Deu um copo de leite quentinho, né? De repente com açúcar. Se fosse nos nossos dias, colocaria um chocolate, colocaria um negócio assim, um negócio gostoso, e deu para ele. E as propriedades que tem no leite fez aquele homem dormir. Ele relaxou. Ele tomou aquele leite, ele relaxou, ele estava fugido, né? Então ele relaxou com as propriedades que existem no leite e dormiu tranquilamente. Quando ele dormiu, essa mulher chamada Jael, ela que era construtora de tenda, aliás, naquela época as mulheres eram construtoras de tendas. Então elas tinham habilidade com martelo, elas tinham habilidade com aquela fenda, né? Com aquela parte da tenda que se coloca no chão. Então, ela pegou e fincou, ela pegou aquela parte da tenda, do ferro da tenda que fica no chão, e fincou na sua fronte. E matou esse comandante do exército. E assim, Deus deu uma tremenda vitória ao povo de Israel. Depois, essa mulher, lá no capítulo 5, foi honrada pelo povo de Israel. Deus deu assim uma tremenda honra para ela. Gente, esse Cícera era tão ruim, ele era tão ruim,
que lá no capítulo 5 você vai ver que quando ele se demora para voltar da guerra, a mãe dele estava preocupada e falou com algumas mulheres dele, né? Ele tinha algumas mulheres, algumas prostitutas, e a mãe dele falou que estava preocupada com ele, com a demora dele. E as mulheres falaram para ela, não se preocupa não, de repente ele ganhou a guerra e está se divertindo com as mulheres do povo que ele venceu, porque ele tinha essa praxe. Quando ele vencia um povo, ele pegava as mulheres mais bonitas, as mulheres mais formosas, as mulheres mais novas, ele pegava e defraudava aquelas mulheres, ele estuprava aquelas mulheres, ele fazia todo tipo de maldade com aquelas mulheres. Então, essas prostitutas falaram, não, você vai ler no texto que está escrito dama, tá? Mas no original não é dama, não, é prostituta, tá? Então, ele estava acostumado a fazer isso. Então as mulheres falaram, não se preocupa não, com certeza ele venceu a guerra e ele está aproveitando o tempo para ficar com as mulheres lá do povo que ele venceu. Esse homem era muito ruim, era um homem temido, era um homem que despertava nos inimigos dele assim um temor grande. No entanto, Deus, de forma miraculosa, deu vitória ao povo de Israel aqui, através de Débora, uma mulher que não tinha habilidade para guerra, ela era uma administradora, era uma mulher que sabia, ela entendia das situações da vida, de dar conselhos, de administração, mas ela não entendia de guerra. Então, Deus dá a vitória para Débora e para Baraque. Deus dá a vitória para Débora, para Baraque e para Jael, e Deus dá a vitória para Débora e para Baraque. Diante desse homem tão poderoso, né? Diante desse homem tão temido, e usa uma mulher que não tem nada a ver nem com o povo de Israel. Na verdade, era uma mulher que era aliada do inimigo, e Deus usa esta mulher, aliada do inimigo, para dar vitória ao povo de Israel. O que isso quis dizer para aquele povo e quer dizer para nós hoje? Que Deus tem o controle da nossa vida e que na hora certa Ele vai nos dar a estratégia, Ele vai nos dar a força necessária, Ele vai nos dar a coragem necessária, a fé necessária e o conhecimento necessário para que nós venhamos a ter vitória. O que é necessário para a gente? O que é necessário para a gente é a mesma coisa que foi necessário aqui, para Débora e para Baraque. Ou seja, fazer tudo conforme a palavra de Deus. Fazer tudo conforme a receita de Deus. Ser obediente àquilo que Deus falou. Hoje nós não temos a influência, né, daqueles grandes homens, daqueles grandes líderes, grandes profetas, que eram assim extremamente usados por Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus direto para nós, o Espírito Santo direto para nós, falando ao nosso coração. Deus pode usar um homem, uma mulher? Pode. Deus pode usar um dos profetas? Pode. Deus pode usar um pastor? Pode. E usa. Mas a gente tem que ver se tudo aquilo que esse homem, que essa mulher está falando, está de acordo com a palavra de Deus. Então, necessitamos ser fiéis àquilo que Deus falou, a forma com que Ele falou que nós devemos fazer as coisas. Assim, nós seremos alimentados. Assim, a nossa fé virá à tona. Assim, Deus mesmo vai prover para nós a coragem que nós precisamos na hora certa, a estratégia que nós precisamos na hora certa, a atitude que nós temos que tomar na hora certa e a vitória virá na hora certa. O milagre de Deus vai acontecer. Da mesma forma com que Deus fez aquele rio transbordar, Ele vai fazer transbordar na nossa vida tudo aquilo que é necessário para que eu e você tenhamos vitória. Que você receba essa palavra, que você viva os milagres de Deus, que você viva plenamente a presença de Deus, que eu e você possamos testemunhar da graça, da bênção, da unção, do mover e do agir sobrenatural de Deus em nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente. Amém e amém.